Olá, meu nome é Juliana Sanches Ferreira, sou estudante de agronomia da UFV e também sou estudante de iniciação científica do Laboratório de Manejo Integrado de Pragas, onde eu desenvolvi este trabalho sob a orientação da doutora Maiara Lopes e com a colaboração de demais membros. O trabalho tem como título Forrageamento de Polybia ignobilis e Menoptera vespidei sobre Crisodestes includes, Lepidoptera noctuidae. A Crisodestes includes é uma praga de ordem Lepidoptera, considerada uma espécie polífaga por se alimentar de diferentes famílias de plantas. Como podemos ver na imagem abaixo, esta espécie reduz drasticamente a área foliar da planta e, com o intuito de diminuir os impactos dos produtos químicos, vem-se buscando métodos de controle alternativo. E uma das possibilidades é o controle biológico. Dentre os agentes de controle biológico desta praga, as vespas predadoras da espécie Polybia ignobilis se destacam. Essa espécie é amplamente distribuída na América do Sul. E mesmo em baixos níveis populacionais, ela consegue reduzir a população da praga. O estudo comportamental tem sido uma ferramenta para o entendimento de atos comportamentais de inimigos naturais, e assim saber as práticas de preservação do controle biológico natural. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi descrever o comportamento de forrageamento de Polybia ignobilis sobre Crisodestes includes através de um etograma. O trabalho foi realizado na Estação Experimental Professor Diogo Alves de Mello, em Viçosa, Minas Gerais, a partir do amanhecer do dia 29 de outubro de 2017. Lagartas de quarto instas, provenientes de criação de Crisodestes includes em laboratório, foram utilizadas para infestar 10 plantas de feijão plantadas em vasos de 5 litros e colocadas ao nível do solo em campo aberto. Cada planta foi infestada por 5 lagartas. As lagartas eram recolocadas à medida em que eram predadas, e fezes das lagartas foram distribuídas sobre as plantas para aumentar a atratividade às vespas. Cada sessão de observação foi limitada a 5 minutos de duração ou, em casos de sucessos no ataque, até o término do comportamento de alimentação ou transporte. A observação baseou-se nos seguintes comportamentos: a aproximação da planta, que marcava o início do forrageamento, a procura, que pode ser em uma planta ou em várias plantas, o pouso na planta, o ataque, que pode ocorrer sucesso ou falha, a desistência, que depois de inúmeras tentativas, o predador acabava desistindo de sua presa. Manipulação do alimento, que é quando o predador corta o item alimentar em pedaços. A alimentação, o transporte, que é o deslocamento da presa para fora da área, podendo ser inteira ou em pedaços. A autolimpeza, que é a utilização dos apêndices ou peças bucais para a limpeza de estruturas do corpo. A antenação, que é o toque no substrato ou na presa com as antenas. A inatividade, que é a ausência de movimentos, e o agonismo, que é o conflito intra- ou interespecífico. Aqui nós temos a nossa figura com os resultados. Foram observados 621 atos comportamentais,
Estes atos estão representados pela porcentagem, onde 100% é igual a 621. 33 vespas aproximaram das plantas. O número de vespas está representado por N igual. A procura foi o ato comportamental majoritário, representando 44,92%. Em segundo lugar, ficou o pouso na planta, representando 17,87%, seguido pela desistência, que representou 14,33%. Em seguida, foi o ato da planta ir em mais de uma planta, que representou 6,92%. Das 33 vespas, 15 foram em mais de uma planta e 18 vespas permaneceram em apenas uma planta. Em quinto lugar, ficou o comportamento de autolimpeza, com 4,18%. Em seguida, o ataque, totalizando 3,38%, sendo 2,0% sendo falha e apenas 1,28% sucesso. Em seguida, teve o transporte de 2,73%, a alimentação com 1,61% e, por fim, o agonismo, a inatividade e a antenação, com 1,13%, 1,12% e 0,48%, respectivamente. O fato da procura ter sido o ato comportamental majoritário pode ser explicado pela emissão de voláteis provenientes das fezes ou mesmo da planta induzida pela herbivoria. A ocorrência de falhas na identificação de plantas com lagartas, levando à desistência do predador, pode ser explicado pela contínua presença de estímulos positivos que leva a planta a produzir metabólitos secundários voláteis. Esse comportamento ele não é adaptativo para a vespa, então ela deve limitar a busca somente em uma planta a fim de minimizar este efeito, o que justifica o alto número de desistências. E o maior número de falhas no ataque em relação ao sucesso é explicado pelos comportamentos de defesa exercidos pelas lagartas, como o ato de se jogar da planta que foi observado neste trabalho. E o tamanho das lagartas é outro fator que contribui para o insucesso, pois pode aumentar a eficiência das estratégias de defesa, além de exigir um maior investimento energético por parte da vespa. E como conclusões, temos que a vespa Polybia ignobilis possui potencial como agente de controle biológico natural de Crisiodestes inclúdeis, e medidas de conservação e atração desse predador devem ser priorizadas a fim de manter ou aumentar sua atividade em agroecossistemas, assim contribuindo para o manejo de pragas de base ecológica. Aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho e eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até o final, os órgãos de fomento e ao Laboratório de Manejo Integrado de Pragas. Muito obrigada!